Será que você vai ter coragem de assistir esse vídeo até o final? Porque ela é uma história verdadeira. O pior lugar do mundo é a sala de aula. E eu vou falar o porquê que essa história é tão assustadora e real. Eu me chamo Leonardo Fleming e sou o eterno aluno. Mas eu vou contar uma história que pode ser um pouco difícil. E eu às vezes me emociono muito e até pode ser que eu não consiga terminar todo o vídeo, mas terá outras oportunidades. Então vamos lá. Quando eu comecei a estudar, logo de cara eu percebi que tinha alguma diferença comigo para os outros alunos. Primeiro que eu não conseguia entender direito o que os professores falavam, eu tinha uma dificuldade enorme de escrever e também de ler. Eu não conseguia aprender na mesma velocidade que os meus amigos. Tanto que eu fui aprender a escrever meu nome corretamente pela primeira vez foi na 7ª série, na antiga 7ª série primeiro grau. No decorrer da minha vida, a sala de aula se tornou um pesadelo. Eu considerava a sala de aula os piores filmes de história de terror da vida. Eu preferia 1000 vezes assistir o pior filme de terror de madrugada do que ir para a sala de aula no outro dia. Eu não conseguia me dar bem dentro da sala de aula. Tinha conflitos com meus professores, tinha conflito com meus amigos. Eu ganhava muitos apelidos, eu ganhava muitos nomes diferentes por causa que eu falava muito errado. Eu falava palavras trocando as letras, engolindo outras, porque eu não conseguia associar a aprendizagem como uma coisa boa. Isso foi só piorando cada vez mais. Tanto que eu ia aumentando as séries, mas a minha dificuldade de aprendizagem continuava a mesma e as piadas, os conflitos com os professores continuavam cada vez maior. Tanto que para mim o pior dia do ano era quando a gente ia para o primeiro dia de aula, o primeiro dia onde os professores mandavam a gente se apresentar. Mandava todos os alunos se apresentar, aí começava. A professora chamava um por um e ia falando, vem aqui para frente, ou então às vezes até na própria cadeira, e falava, se apresente, qual é o seu nome, qual é o seu sonho, o que é que você quer, e assim por diante. E nesse primeiro dia já era um pesadelo para mim, porque eu falava o meu nome errado, eu falava as palavras erradas, e os meus amigos começavam a rir, e os professores mandavam repetir, e tudo isso ia se tornando uma bola de neve no decorrer do ano. Eu já recebi apelidos como Pilha Fraca, Pompeu, eu já recebi o Cebolinha por causa da Turma da Mônica, recebi também palavras como burrinho, burrinho, eu recebi muito como esses apelidos. Eu também tive muitos problemas na hora de ler um texto dentro de sala de aula, porque eu não conseguia entender as letras quando elas passavam, quando elas ali no caderno ou no livro. A sala de aula foi se tornando cada vez pior, certo? Porque eu estava me assustando, eu queria ser o menino invisível, eu queria ser a pessoa menos visada dentro da sala de aula. E cada vez eu tentava fazer isso. Teve uma vez que o professor, toda professora tem que passar trabalhos para a gente apresentar na sala de aula, né? Eu estudei muito para apresentar esse trabalho e no dia que eu fui apresentar o meu trabalho, eu não consegui, né? Eu travei a minha garganta, é como se tivesse uma bola de basquete, um avião dentro da minha garganta e não consegui falar. Comecei a urinar dentro da sala de aula. Urinei, caiu, molhei minhas calças dentro da sala de aula e eu saí correndo. Pulei o muro da escola e fui embora. Fui para minha casa e me escondi debaixo da minha cama com medo. Eu nunca fiz isso com filme de terror, né? Eu nunca me mijei assistindo um filme de terror, mas dentro da sala de aula eu já fiz. Com o tempo, eu comecei a parar de falar com as pessoas. Falava só o que fosse necessário. Comecei a mentir muito. Mentir porque todo mundo, quando perguntava como é que estava na escola, como é que eu estava dentro da sala de aula, eu deixei de
deixei de falar a verdade, para falar que eu estava indo bem, que eu estava gostando, para não ter que ficar escutando sermão dos outros, né? Era a pior coisa que tem. E também eu era comparado muito. O meu filho tá bem na escola, como é que tá o teu? E aquele negócio todo era ruim demais, tudo isso. E com o tempo foi só piorando. Parei de falar com as pessoas, parei de escrever, não queria mais aprender. Eu achei que eu realmente comecei a acreditar em tudo que as pessoas falavam. Comecei realmente a acreditar em cada palavra, como esse menino nunca vai aprender, esse menino nunca vai entrar numa faculdade, esse menino nunca vai conseguir ser alguém na vida. Eu escutei muitas palavras como essas. Muitas. Quando criança, quando adolescente, quando adulto também. E com 14 anos, mais ou menos, 15 anos, eu comecei a ter uma depressão muito forte, onde com uns 15, 16 anos, até os meus cabelos começaram a cair. E essa depressão foi por mais ou menos uns 10 anos ou mais. Já pensei também em querer tirar minha própria vida por causa da aprendizagem, por achar que eu não podia aprender, por achar que eu não tinha capacidade, por achar que eu era o zero em tudo, zero na sala de aula, zero fora dela, porque sempre a gente compara a sala de aula, a aprendizagem, como o resto da nossa vida, certo? Então, se eu não sou bom dentro da sala de aula, eu vou ser ruim fora dela também, né? Porque eu não vou conseguir realizar meus sonhos, porque tudo que está relacionado dentro da sala de aula, para realizar os sonhos, está relacionado dentro da sala de aula, de aprender, de tu conseguir aprender, de tu conseguir ser o melhor, do ser o nota 10. E eu não era. Eu era um zero, eu fazia recuperação final, provas que os professores inventavam para me dar mais chance. Então, eu sempre fui assim. Eu escrevo errado até hoje, eu falo errado até hoje, algumas palavras. Tem outras que eu não consigo pronunciar, tem outras que eu não consigo escrever mesmo. Não consigo memorizar com facilidade algumas coisas. E assim vai continuando a vida do Leonardo, né? Mas um dia, quando eu pensei em tirar minha própria vida, um dia que eu sentei com uma arma no meu colo pensando que eu poderia dar o fim nisso tudo, eu acho que começou a mudar, porque eu acho que eu cheguei no último nível do poço, né? Eu cheguei no mais fundo do poço. Então eu decidi, né, que eu nunca mais ia ser um zero, que eu ia ser um nota 10, que eu ia ser nota 10 na vida, não importava quantos zeros eu tirei na vida do passado, quantas vezes eu fui o pior aluno, quantas vezes eu fiz coisas erradas para tirar zero. O que eu queria fazer era mostrar que eu era nota 10 a partir de hoje. E hoje eu realmente me considero um nota 10 na vida. Eu hoje sou Leonardo Fleming, eu sou policial militar, sou palestrante em nível nacional, eu escrevi um livro, Seja Nota 10 na Vida, e eu convido vocês para ler o livro Nota 10 na Vida e conhecer a minha história, se tornar um nota 10 também. Não importa quantos zeros a gente já tirou na vida, mas sim o 10 que a gente quer ser a partir de hoje. Então essa é a minha história de por que a sala de aula já foi o pior lugar da vida para mim. O pior cenário de filme de terror. Eu realmente vi a sala dessa forma. Comecei a odiar professores, tinha ódio eu ficava imaginando o professor ficando doente, morrendo, dentro das piores situações da vida, só para não aplicar uma prova, para não fazer um ditado, para não fazer um trabalho dentro da sala de aula, ou para a gente não ter nem aula. Eu odiei todos os professores que puderem existir no mundo, e eu peço perdão por isso. Eu peço desculpa, professor, por causa disso, professora, por tanto ódio que eu já tive por cada um de vocês. Peço perdão por cada situação que eu vivi. Eu peço perdão por cada situação que eu coloquei vocês na minha mente, no meu coração, da parte mais obscura que vocês nem podem imaginar. E eu peço perdão por isso. Mas hoje, por tudo isso que eu já passei,
por tudo isso que eu acreditava que a sala de aula era o pior lugar do mundo, que os professores estavam sendo os maiores monstros da minha vida, na verdade hoje eu aprendi que vocês estavam lá para me ajudar, que vocês estavam lá para tentar fazer o melhor, né? E eu que não estava enxergando isso da melhor forma. Vocês tentavam saíam mais tarde para ficar mais tempo comigo, para me ensinar melhor, davam mais atenção e eu achava que vocês estavam pegando no meu pé. Então isso, eu vi o quanto que vocês eram importantes, o quanto que vocês eram importantes para mim e para toda essa sociedade. Então, professor, eu peço perdão por cada momento obscuro que eu já coloquei o senhor e a senhora na minha cabeça, certo? E hoje eu falo para vocês, para professores, para alunos que estão passando pela mesma situação, que já passaram, pais e mães, que o meu maior sonho hoje é tornar a sala de aula o melhor lugar do mundo. Eu quero que a sala de aula seja o melhor lugar do mundo. E eu vou conseguir fazer isso, com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, certo? Então, se quiserem conhecer o meu livro Seja Nota 10 na Vida, vai ser um prazer. Eu vou ficar muito feliz, que é onde eu conto, relato todas as histórias do que aconteceu na sala de aula e as mudanças que teve por causa da aprendizagem. Hoje eu aprendi a realizar meus sonhos graças à aprendizagem. E muito obrigado a cada um de vocês. Tchau, tchau. Desculpa aí qualquer coisa.